Vamos agora ao nosso giro internacional, porque o primeiro-ministro da França, Michel Barnier, renunciou ao cargo após a moção de censura. Quem tem mais informações é o Luca Bassani. Luca, aqui já aparecendo no nosso telão, ele deve ficar no cargo até a definição de um novo nome, um novo premier? Boa tarde para você. Exatamente, Soraya. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Como nós já trouxemos ontem, uma moção para derrubar o primeiro-ministro da França foi aprovada pelo parlamento com 331 votos, uma junção, uma aliança inédita entre os blocos bem de esquerda e bem de direita para derrubar um aliado de Emmanuel Macron, e agora ele já entregou o seu pedido de renúncia ao presidente, que o aceitou e fez, inclusive, um discurso televisionado para toda a nação. Emmanuel Macron disse que já nos próximos dias, provavelmente já no sábado, anunciará quem será o novo primeiro-ministro, que provavelmente também será o líder de um governo minoritário, já que Macron não tem a maioria do parlamento dentre 577 deputados, ao mesmo tempo que garantiu que permanecerá na presidência até 2027, como diz o rito eleitoral. Muitos estavam pensando que, por conta de todos esses entraves políticos, a paralisação legislativa, Emmanuel Macron poderia até querer antecipar as eleições legislativas e presidenciais no ano que vem, dada essa dificuldade de governabilidade, mas ele garantiu que este não será o caso e provavelmente a França terá dificuldade de um governo estável, considerando toda a aritmética do parlamento e a dificuldade desses três grandes blocos, o de centro, de esquerda e de direita, de conversarem e formarem uma coalizão entre si. Agora, Luca, mais um assunto para a gente conversar com você. Nesse final de semana, o Parlamento da Coreia do Sul vai votar aquele pedido de impeachment do presidente? Exato, já no final de semana, depois do decreto de lei marcial, de todo aquele tumulto político na Coreia do Sul, milhares de pessoas nas ruas de Seul e o próprio ato do presidente voltar atrás, o desgaste político já estava completamente feito e provavelmente já neste sábado teremos também o parlamento votando pelo impeachment. A oposição controla o legislativo sul-coreano, são necessários 200 votos dentre os 300 deputados para que este processo seja aprovado no legislativo, algo que muitos acreditam que facilmente será alcançado, e depois, num prazo de 180 dias, a Suprema Corte, a Corte Constitucional da Coreia do Sul, que tem 9 juízes, deverá decidir sobre o afastamento ou não do presidente. Pelo menos 6 dos 9 juízes devem concordar com essa medida. Uma vez que isso aconteça, o primeiro-ministro, nas funções executivas, terá, então, 2 meses para chamar novas eleições. Provavelmente o presidente Yoon Suk-yeol, que fez esta manobra muito arriscada e vista por muitos como autoritária durante esta semana, não conseguirá sobreviver no cargo, o que fortalecerá apenas a oposição, que já tem o controle do parlamento, como eu disse, e provavelmente também sai forte para uma nova eleição, caso isso aconteça já no começo do ano que vem. Muito obrigada pelas suas informações, Luca Bassani. A gente volta a conversar ao longo do 3 em 1, 4 horas mais 27 minutos. Seguimos aqui no 3 em 1 desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, repercutindo assuntos nacionais e internacionais. A gente falava há pouco, então, antes do parlamento sul-coreano, né, começar a debater o impeachment que o Luca falava, a respeito da renúncia, né, de Michel Barnier, primeiro-ministro da França, inclusive ficou no poder durante poucos meses, né? 3 meses ali, 90 dias mais ou menos. Essa censura, será que enfraquece Macron, apesar que Macron ainda tem um longo caminho pela frente, né, Cuba? Sim, tem um longo caminho, mas assim, que vem esse fato na sequência de muitos outros que colocam em xeque a credibilidade, a popularidade do presidente francês. Esse pouco tempo, a relação com o Congresso, a partir desta censura aprovada, que é praticamente uma deposição do primeiro-ministro. Eu quero muito saber a opinião do Fábio Piperno a respeito de como é que fica o Macron, o presidente francês, a partir deste fato. Isso pode complicar? Qual é a projeção para a vida política de Emmanuel Macron a partir disso? Fábio Piperno. Faltam 2 anos e meio para o término desse segundo mandato do presidente Macron e ele certamente terá imensas dificuldades, muito maiores do que ele jamais foi capaz de prever, até porque esse é o típico caso em que a esperteza engole o esperto. Macron, na verdade, ele traiu seus aliados da eleição parlamentar. Ele
fez uma aliança informal com a esquerda, não foi uma coligação, mas foi uma aliança informal no segundo turno da eleição parlamentar para derrotar a agremiação comandada pela ultradireitista Marine Le Pen. E essa aliança, ela reunia não apenas um bloco de esquerda, mas também parlamentares da direita tradicional, inclusive do partido do premier agora, que enfim, recebeu a moção de censura, Michel Barnier. No momento, ganhou a eleição e no momento de compor o governo, o que ele faz? Considerando que a esquerda era o bloco majoritário nesse acordo, Macron vai e busca um premier de direita. É óbvio que a esquerda francesa esperneou e não concordou com isso. Então, o primeiro-ministro Barnier, ele já nasce instável. E vejam só, ele é o único primeiro-ministro da França a, de fato, cair desde 1962, porque lá atrás, Pompidou recebeu também uma moção de censura, mas o presidente Charles de Gaulle pediu para que ele permanecesse no cargo até que o próximo fosse indicado e, no final das contas, de Gaulle convocou uma nova eleição, ganhou e manteve Pompidou. Não vai dar para Macron buscar essa saída. O premier da França, nesse caso agora, atual, também permanecerá, no caso, até que haja a escolha de um novo primeiro-ministro. Gustavo Segre. É um desafio muito importante para Macron. E quando a gente avalia as causas de toda essa crise na França, adivinha que coisa parecida com o que está acontecendo no Brasil? Chama-se déficit fiscal. Quando foi feito o Tratado de Maastricht, há muito tempo atrás, e a conformação da União Europeia determinava, entre algumas questões, indicadores econômicos que todos os países deveriam cumprir. Um deles era um máximo de 3% de déficit fiscal. Não poderia ter mais. A França está em 6,2%. É muita gastança. E quando a gastança precisa de financiamento, tudo se atrapalha na economia. E o que está acontecendo? Essa debilidade do Macron vai ser complicada até chegar no final do mandato. E agora, inclusive, conseguiu um ato muito relevante, que a esquerda e a direita se colocaram de acordo para criticar o que ele tinha feito. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas com certeza a França vai entrar numa época de muita turbulência.